Bem-vindos ao PodBrand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre estes temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente e estão mudando o mundo para melhor, trazendo um conteúdo brilhante, inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. O objetivo do PodBrand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre empresas familiares, gerações e sucessão. E o convidado de hoje é Arie Folkink. De descendência holandesa, é graduado em Engenharia Eletrônica pela PUC-RS e Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Idealizador da Fundação Folkink, dedicada à pesquisa e desenvolvimento de modelos de gestão, processos sucessórios, preparação de herdeiros e transição de vida dos fundadores. Ele é consultor e mentor de empresas familiares. Arie também é autor dos livros Liderança, o Poder e a Perversão nas Empresas Familiares, Empresa Familiar, Ascender Sem Cair, e também é coautor da obra Mentoria, Como Acessar Conhecimentos para Obter Resultados Extraordinários. Ainda é voluntário do projeto social CEO do Futuro, que prepara jovens para o mercado de trabalho. Arie, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maurício. É um privilégio estar contigo, né? Realmente fiquei muito satisfeito com o convite. Nós nos conhecemos há bastante tempo, né? Então, fiquei pensando assim quando recebi o convite. Pois é, você sabe que o meu trabalho tem tudo a ver com design, né? Porque quando você lembra essa questão da criação de uma marca, um dos principais desafios de um herdeiro, de um sucessor que queira ser um continuador da empresa da família, é criar sua marca pessoal. Né? Então, eu me dei conta que eu já tinha sugerido o teu livro para alguns integrantes de família empresária, né? Intuindo isso, né? Porque é uma criação do design, é uma criação de uma marca. É um processo de design pessoal e a criação de uma marca, esse processo de transição de vida do pessoal que está a geração que está no poder e da geração que eventualmente esteja com vontade ou disposta ou de preferência preparada para ser um continuador, né? Eu diferencio entre herdeiro, sucessor e continuador. Eu me dei conta que herdeiro todo mundo tem um direito legal adquirido, né? Sucessor é alguém que acha que está preparado, mas normalmente só uma linguagem meio chula, né? Mas normalmente é um pé no saco porque se torna uma pessoa arrogante, passa por algumas organizações assim renomadas de ensino, então ele já se considera super preparado, especialmente em relação à geração que está no poder, né? E aí começa todo o processo de design dele e da construção da sua marca. Obrigado, Maurício, pela lembrança. É um privilégio estar contigo aí. Muito obrigado, Arie. Eu que agradeço a aceitação do convite. Nos conhecemos há muitos anos e lhe conheci quando tu prestaste consultoria com toda a tua equipe por uma empresa na qual eu fui um dos gestores há muitos anos atrás. Foi uma grande experiência. Entrando no tema, a maioria das empresas no Brasil são ou têm origem familiar. Sabemos também que muitas não resistem à transição para a segunda ou terceira geração, fechando as portas ou tendo que ser vendidas. Começo lhe perguntando, qual é o papel do fundador para assegurar a perenidade de sua empresa quando este não estiver mais no comando? Você sabe que esse dilema da transição é uma coisa, acho que universal. Tá? Nós ainda não temos contatos extraplanetários, né? Mas aqui no Brasil se usa muito o termo, a frase
pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Mas aí você vai no Japão, lá eles têm, por exemplo, de sandália, de pé no chão, de pés no chão, as sandálias, e de volta em 3 gerações. Aí você vai para a Itália e diz dell'Italia alle stelle e ritornato in 3 gerações, dos estábulos às estrelas e de volta em 3 gerações. Né? Os alemães têm Erwerben, Verderben, Unternehmen und Verderben, quer dizer, criar, usufruir e estragar. Então, nos Estados Unidos é blue collar to white collar, back in 3 generations. Né? Da típica camisa gola azul, né, para a camisa gola branca e de volta em 3 gerações. Como curiosidade, né, no México e na Espanha, eles dizem assim, pai na coluna empresarial, filho na social e o neto na policial. Então, na coluna comercial, na coluna social e na coluna policial. Então, é um fenômeno bastante interessante que tem em todos os lugares. Agora, se você pegar o papel do fundador, ele normalmente desencadeia, no meu primeiro livro eu abordo isso, o fator desencadeador, o que faz alguém criar uma empresa, né? Criar uma marca, ter toda essa questão do design de uma organização. As pessoas acabam usando instrumentos do design e sem se dar conta que estão fazendo isso, né? Então é ótimo quando existe toda uma sistematização, todo um processo de estruturação de uma maneira bem organizada, como você aborda no teu livro lá, tá? Esse fator desencadeador, ele tem a ver, às vezes, com necessidade, às vezes com um talento, às vezes como uma necessidade de autoafirmação, e eu já acompanhei casos em que o fator desencadeador foi mostrar para a mãe que ele era o filho mais válido e a mãe deveria preferir a ele e não o irmão. Então, é muito interessante ter essa questão do fator desencadeador, tá? E o papel da primeira geração, o papel de quem cria, quem dá o DNA, tá? Se a gente o ajuda a fazer esse processo de transição de vida e poder, a tendência é realmente que a empresa se perenize. Eu acabei divagando um pouco, não sei se eu respondi a tua pergunta aí, mas... De um modo geral, pela tua experiência, eles realmente querem ser sucedidos na empresa? Eles estão aptos a abrir mão deste poder? Maurício, muito interessante esse teu enfoque, tá? São 3 os elixires da longa vida, né, que eu tenho percebido no meu convívio com empresas, né? Um deles é prazer, você ter satisfação com o que faz ou o que vai fazer. A outra é liberdade, né? Liberdade financeira, liberdade psicológica, liberdade afetiva. A gente precisa ter uma interdependência com outras pessoas, não dependência, né? E o principal deles é exercer o poder. Então, o que acontece, tá? Quando você não faz essa transição de vida e poder da geração que está em comando, seja uma avó, um avô, um pai, um tio, né? Que tende a ocorrer, tá? Na minha experiência, são 3 coisas que tendem a ocorrer. A pessoa definha e morre, tá? Porque está faltando o principal elixir da longa vida. A pessoa, de alguma maneira, sabota a pessoa que o sucedeu ou encontra maneiras de fazer com que ele seja obrigado a voltar. Ou então, ele encontra alguma atividade instintivamente que o satisfaça, onde ele possa exercer o poder. Tanto que eu só me envolvo em trabalhos onde eu percebo que existe a possibilidade de haver essa transição. Eu já tive muitas situações onde não tem nada que te interesse, que possa ser melhor, onde você possa exercer o poder que não seja na empresa. Então, tive um caso bem interessante, onde eu coloquei isso para o empresário, e ele disse assim, mas eu preciso fazer, eu vou fazer e tudo mais, aí eu vou chamar um outro. Se você não quiser fazer, eu vou chamar um outro. Eu digo, olha, eu preciso ser coerente com os meus valores, né, com o meu aprendizado. E, ok, ele chamou um outro, ele contratou um executivo muito bem sucedido de uma outra organização, né, e, ok, funcionou 2 anos, aí ele foi obrigado a voltar. Aí me chamou novamente, né, e aí ele
não tinha mudado nada, né? Não tinha mudado nada e diz assim, ó, continua, tá bom, vou tentar de novo com outro. Ele colocou genro. O genro não chegou aos 2 anos. Eu repeti o episódio, né, para não me delongar, com a filha. A filha durou 2 anos e pouco, e aí na terceira vez que eu fui conversar com ele, eu percebi que ia funcionar. Ele estava fazendo a transição para o neto. Eu tinha colocado o neto junto na sala, e ele estava realmente encontrando uma forma, porque como é que ele estava exercendo o poder? Ele tinha se transformado num mentor e o neto num mentorado esforçado. Então havia uma interação muito grande. Eu gosto o maior mentor que a história já teve, né, foi Aristóteles, que mentorou Alexandre Magno. Então, que na época conquistou todo mundo conhecido. Quando a pessoa consegue fazer esse tipo de transição, o resto do processo é bastante simples. Então, esse tende a ser o desafio. Ok, aí entra toda a questão da preparação do herdeiro, do sucessor, para ser um continuador, que basicamente passa pela questão do seu design, da sua marca, né? Que é como é que ele vai se comportar, como é que ele vai se apresentar, com que valores, com que ele vai ser coerente. Né? Em suas palestras, você menciona que o ressentimento é a maior causa dos conflitos nas empresas familiares. Explica essa premissa e ainda como superar esses conflitos. O ressentimento é a principal causa das rupturas, muitas vezes definitivas. O que é o ressentimento? O ressentimento é um conflito que não foi resolvido. E só não tem conflito na morte de quem foi. Os turcos até têm um ditado, né? Herança é aquilo pelo qual brigam as pessoas que sobreviveram ao morto. Né? Isso é herança. Então, ok, mesmo na morte tem conflitos. Então, a gente o ser humano está vivo, tem seus conflitos pessoais, tem os conflitos com os outros, tem as mudanças. E o conflito é uma coisa muito boa, desde que a gente use. E usar um conflito passa essencialmente pela maneira como a gente se comunica em função do conflito. Então, se a gente usa abordagens adequadas, usa abordagens eu sugiro, normalmente, use perguntas e te posicione através de perguntas, que você estimula outras partes do cérebro. O conflito, ele é usado e o grupo, as pessoas evoluem. Se ele não é usado, ele vai para baixo do tapete, e aí ele vira ressentimento. Chega uma altura lá que apodrece a coisa que está embaixo do tapete, apodrece o tapete, e aí vai. Infelizmente fui chamado um pouco tarde para uma situação aí onde um grande grupo empresarial já estava vendendo a 24ª empresa das 25 que o grupo tinha. Então eu digo, olha, nessas alturas melhor vocês venderem a última, dividirem o que sobrou aí, mas é um grupo que acabou por causa de ressentimentos. Nitidamente ressentimentos, e às vezes são coisas assim, começam numa banalidade. Eu acompanhei uma família aí onde um dos grandes ressentimentos da esposa, né, os acionados por afeto, muitas vezes não são um grande estímulo, podem fazer a grande diferença, né? Tem um capítulo no meu primeiro livro, Genros e Noras, nem tudo são flores, mas podem ajudar muito. Né? Então, quando você tem situações assim onde a esposa da pessoa, o marido da pessoa, normalmente mais as esposas, tem algum tipo de ressentimento com sogra, com cunhadas ou cunhados, alguma coisa assim, ela acaba instigando muito mais a pessoa que está na empresa, e isso acaba gerando as rupturas. Tá? Então, um dos meus papéis é, antes de começar o trabalho, até antes de fazer uma proposta, ver se os potenciais ressentimentos são solúveis. Porque quando é um caso de abuso, por exemplo, é uma coisa muito complicada, né? Infelizmente, também já encontrei situações de abuso sexual, abuso verbal até nem é tão raro, mas já encontrei. Então, quando existe algum ressentimento que esteja dentro da minha capacidade de resolver, ou dentro da minha capacidade de indicar como resolver, quando eu percebo que não, olha, está além da minha capacidade, eu encontro uma maneira elegante. Porque o ressentimento, como é que resolve o ressentimento? Você resgata a situação
Olha, bem didático, né? Eu conto isso, eu devo para você, eu devo ter contado umas 10 vezes essa situação. Eu tive uma situação onde quando o grupo familiar já está em segunda, terceira, quarta geração, eu procuro também ajudar a fazer a transição no conselho familiar. E o conselho familiar muitas vezes é gerido por uma matriarca. Normalmente é uma matriarca. É a pessoa que deu o respaldo, o apoio, que quando aquele guerreiro vinha das batalhas todo machucado, ferido e tal, né, eu acolhia, dava apoio, toda a retaguarda em relação aos filhos e coisas assim. Eu procuro fazer essa transição também, prepará-la. Eu tive uma situação assim em que a nora da pessoa, que por coincidência a transição tinha sido feita por filho dela, e o marido dela, eram 5 troncos familiares, mas o filho da pessoa que estava no comando foi conseguiu ser preparado para ser um continuador. Foi um trabalho muito interessante, ele já estava consolidado, muito bem aceito, e a esposa dele, a nora daquela senhora, tinha um perfil adequado para ser a nova matriarca. Então era uma combinação muito boa nisso aí. Mas a matriarca não topava. Aí um dia eu disse, bom, agora vai me contar o que está por trás. Eu não conseguia saber o que era. Vou te contar então. Você lembra da festa que fizeram para mim nos meus 75 anos, coisa assim? Sabe o que essa Zinha fez quando fez nessa festa? Que tu quer colocar no meu lugar? Coisa assim. Ela foi embora e nem se despediu de mim. Na minha festa de homenagem, que aliás eu não pude ir, porque eu tinha uma outra situação aí que eu tive que atender. E aí eu fui resgatar com a nora a situação, né? Como é que foi da festa e tal? Lembra como é assim? Você sabe que recém meu marido tinha sido escolhido para ser o CEO, então tava muita gente me paparicando, tá? E aí eu disse assim, pô, mas a festa da minha sogra, eu quero que toda a atenção vá para ela. Aí eu saí a francesa, veja. Aí faz as duas entenderem o que houve, né? E você conseguiu resolver o ressentimento. Quando você chega no fator desencadeador do ressentimento, normalmente tem como resolver. Nem sempre é de uma maneira, às vezes é bem trabalhosa, né? Nem sempre é uma coisa tão gostosa, tão boa de se fazer, como foi o caso aí, né? Mas o ressentimento realmente é o grande fator de ruptura das famílias empresárias, né? Das gerações, entre irmãos, entre parentes. Não é terapia, mas o processo é terapêutico, né? Sim. Tanto que às vezes, ou muitas vezes, eu peço ajuda para pessoal formado nessa área aí, específico, dependendo da situação, né? Mas normalmente são coisas bastante assim, mesmo era uma coisa, o comportamento foi basicamente uma questão da comunicação que não houve ou da comunicação que foi inadequada, como esse caso que eu contei da nora e da sogra aí. Aproveitando que o teu exemplo foi num processo envolvendo as mulheres na sucessão ou no comando, né, dessa empresa, muitas mulheres hoje estão empreendendo ou mesmo sucedendo os fundadores no comando das empresas. Neste caso, os riscos da transição de gerações entre os homens são os mesmos? Ou as mulheres têm outra dinâmica de governança que exige outra abordagem nas relações entre a família? Olha, eu tenho, digamos, em igualdade de condições, eu tenho estimulado a família a realmente considerar uma transição para uma continuadora, né, para uma das mulheres, uma filha, uma sobrinha, uma situação onde a cunhada, que era bastante jovem, né, era uma família onde o temporão tinha casado com uma menina, uma pessoa muito adequada. Eu tenho estimulado isso. A mulher erra menos, ela é mais dedicada, ela se envolve mais, ela é mais comprometida. E só que o grande dilema da mulher já precisa ter resolvido. Você precisa ajudar ela a resolver uma coisa. O dilema de eu formalizo meu potencial, ou eu formalizo meu potencial como mãe. É compatibilizável, mas é uma questão bastante. Ela precisa trabalhar isso consigo mesmo, tá? Porque uma das coisas que atrapalha muito é quando as mulheres têm um sentimento de culpa em relação a formalizarem seu potencial e
acharem que estão relegando o seu papel como mães. Isso tende a gerar herdeiros que se acostumaram a conseguir as coisas usando a culpa dos outros, a culpa da mãe, ou seja, chantagem. Só que a vida é madrasta, né? Da mãe ele consegue se chantagear, consegue, mas a vida não, a vida é madrasta, não tem essa possibilidade. Então, eu tenho realmente tenho acompanhado muito a evolução da mulher. Aliás, elas sempre exerceram o poder, Maurício, sempre exerceram o poder. Até pouco tempo atrás, força física fazia diferença. Tá? 100 anos, 50 anos, a força física fazia diferença, seja desde eu tinha que carregar a espada, ou tinha que, sei lá, ter se envolvido com alguma coisa que exigia força física. Isso não é mais necessário. Então, elas não precisam mais exercer o poder através do homem. Você pega a história toda, pega a Bíblia, pega a própria toda a questão da mitologia grega, né? As mulheres encontravam uma forma de exercer o poder através dos homens. Não é mais necessário, mas essa transição está sendo bastante complicada para todos, para todos. Fazer uma transição de um pai para uma filha, a partir do momento em que o pai realmente se dá conta da consistência da filha, que ainda existe algum tipo de, dá para dizer de preconceito, mas de visões assim, ou de sentimentos ou de crenças em relação à questão da filha, porque nós estamos talvez na primeira, segunda geração, onde é uma coisa absolutamente natural também a mulher ser considerada uma continuadora. A partir do momento em que o pai, o avô, ou a pessoa que está, a mesma mãe que está no poder, se conscientiza disso e que consegue se dar conta que a filha, a sobrinha, ou pode ser uma excelente mentorada e depois uma excelente continuadora, é bem mais simples do que fazer a transição de homem para homem. Porque o que acontece, tá? No fundo, Maurício, o que é uma transição de um pai para um filho? São dois machos alfas disputando uma mesma fêmea, que é a empresa. Né? Então, por isso precisa fazer parte da transição de vida, de poder do pai, e precisa fazer parte da preparação da marca, do funcionamento, do design da pessoa, do herdeiro, que quer ser um continuador. Tá? E o que funciona nesse caso? O pai precisa, ou a pessoa no poder precisa se tornar o mentor da filha, do filho, do sobrinho, do neto que chega. Tá? Por mais que o filho não queira ou a pessoa não queira. E a mesma coisa eu recomendo para quem está nessa linha de se tornar um continuador. Transforme a pessoa que está no poder no teu mentor, ela quer ou não. E porque o que acontece? O que o mentor quer? O que o mestre quer? O mestre quer que o discípulo supere. Não tem mais a disputa. Então, existe uma alegria, existe um prazer quando o filho, a filha ou a pessoa que faz coisas, e puxa vida, isso é uma coisa que eu sempre quis fazer, ele agora está conseguindo fazer. E não uma disputa assim, isso não vai funcionar, esse negócio de mudar o software, não, vamos continuar no nosso, porque no fundo não existe uma decisão técnica que está acontecendo, no fundo é uma questão da disputa. Tá? A partir do momento em que você faz essa transição, de preferência dos dois, é correr para o abraço, como se diz no Brasil. Qual é o tipo de preparação que os herdeiros e possíveis sucessores devem se dedicar para fazer uma transição de gestão harmônica e buscando potencializar a perenidade da empresa ao longo das gerações? Mais uma vez um tema bem interessante, Maurício. Eu até talvez uns 15 anos atrás, eu tive contato num evento na época era o dono dos 3 ou 4 melhores restaurantes de Nova York. Não lembro o nome dele agora. Até porque talvez já faça mais do que 15 anos. E a pessoa disse o seguinte: preparação técnica é no máximo, metade do necessário. Você diria, na minha experiência, para que as coisas realmente funcionem e andem num restaurante, para se tornar realmente um restaurante, porque não é uma coisa tão complicada assim fazer boas comidas, né? É essencialmente comportamental. Eu pensei, puxa vida,
Mas isso é uma coisa também nítida para as pessoas que querem ser os continuadores das empresas. A partir daí eu comecei a estudar esse tema, eu na época tive a ajuda da Marília, que se conheceu, então o segundo livro é essencialmente mérito dela, onde nós estudamos as atitudes das pessoas que, seja o fundador, seja o herdeiro, seja a familiar não envolvido na gestão, seja o executivo, as atitudes que levavam essas pessoas a ter sucesso com qualidade de vida. Então, o que levava essas pessoas a ter sucesso com qualidade? E era essencialmente algumas atitudes, ou seja, comportamental. É lógico que o cara precisa ter uma preparação, ele precisa ter, de preferência, uma boa faculdade, se fizer um MBA, ótimo, mas porque ele precisa ter conceitos básicos, ele precisa entender quando conversam com ele não pode se deixar enrolar, não pode ficar confuso, ele precisa ter uma preparação técnica básica. Você nunca vai botar um garçom lá, como o cara não botava um garçom com bons comportamentos, boas atitudes, com sensibilidade em relação ao cliente, com sensibilidade em relação à retaguarda, com percepção do contexto. Claro que ele também estava treinado para ser um bom garçom, né? Então, precisa estar treinado tecnicamente também, mas, como disse o dono daquela restaurante, isso é no máximo a metade. Eu te diria que uma boa preparação técnica talvez é 30%, 70% são as atitudes. E aí a Marília começou a fazer a pesquisa, o que tinha em comum, né? E tanto o fundador, como o herdeiro, como o familiar não envolvido, como o executivo, tá? Uma em comum de todos, interessantemente, cabalisticamente deu 7, né? A oitava era tão dispersa que a gente não pegava uma tendência, né? E a principal delas, Maurício, é como lidava com adversidades. Se lidasse bem com adversidades, já tinha, digamos assim, 30% da necessidade do que precisa, até mais do que isso, da preparação para ser um bom continuador. Porque ter um pai, ter um avô, ter uma mãe, ter uma avó, ou da pessoa que está no poder, com comportamentos inadequados, ou digamos assim, não um bom mentor, é uma adversidade. Então, se você souber lidar com isso, se você tiver essa preparação de lidar bem com a adversidade, ou a vida tiver te preparado para isso, por isso é importante não criar os filhos de uma forma protegida. Tá? O mundo é complicado, o mundo é injusto, então os filhos precisam estar preparados. E o que eu percebo, tá, uma das coisas que me dá muito trabalho na preparação de continuadores, é justamente essa capacidade de lidar com a adversidade, porque as pessoas, especialmente em culturas latinas, são educadas de uma maneira muito protegida. Muito protegida. Tá? Ok, nós temos muitas coisas que estimulam a questão de segurança, sequestros, por aí afora. Temos muita coisa aqui no Brasil e países da África, América Latina, né, México, que levam a família a ter que ter uma campânula, né, sobre ela e sobre os filhos. Por isso eu estimulo muito, olha, interrompe a faculdade, passa um ano no exterior, te vira, né, mais seguros, mais tranquilos, e acaba desenvolvendo essa capacidade de lidar bem com a adversidade. Então, é essencialmente uma questão comportamental, Maurício. Essencialmente comportamental. É saber como reagir às situações, não é? Ok, tem outros fatores, né? O segundo fator na questão dos herdeiros para ser continuadores é como se comunica. Como se comunica. É uma coisa tão simples, né? As pessoas não acreditam que funciona por ser muito simples. Em vez de afirmar, perguntar. Então, olha aqui, ó, esse orçamento aí não está bem feito. Transforma isso numa pergunta como, por exemplo, olha, qual é o nível de confiança que você tem na consistência desse orçamento? Ele está checado, esse ponto está checado, coisa assim. Nesse momento você estimula a comunicação. Porque pode até ser que você esteja errado, aí você dá feito. Pois, se estiver bem feito, você criou um conflito que talvez você consiga transformar numa coisa positiva, mas a possibilidade de ser um ressentimento é grande. Quando se transforma isso usa como a pergunta, inclusive você estimula outras partes do cérebro. Afirmações estimulam a parte límbica do cérebro, aquela ligada à questão mais emocional do atacar, do fugir,
do congelar, fly, freeze, fly, né? E a pergunta estimula a parte da empatia do cérebro. Então, eu pessoalmente tive uma situação assim, onde eu estava assim muito incomodado com um herdeiro, tá? Que tinha sido adicionado ao processo depois de um certo tempo. E eu disse assim, mas esse cara é burro, é burro. Eu fiquei contando, mas você é muito burro, né? Aí eu perguntei para ele, cara, você tem alguma limitação intelectual? De burro, né? Mas de uma maneira, através de uma pergunta, dizer ele sim, Ar. Eu, quando tinha 14 anos, eu tive um acidente e bati a cabeça, quase morri e tal. Eu fiquei com algumas limitações. Por isso, eu adoro a maneira como tu lida comigo. Olha, a primeira vez que eu encontrei um cara que está me preparando, eu estou me sentindo crescer, desenvolver. Imagina se tivesse chamado ele de burro, né? Eu teria perdido uma excelente oportunidade e o estímulo de continuar indo ajudando ele. Hoje é o controller do grupo. O controle do grupo, né? Ok, não tem as condições para ser o CEO, né? E, a família dele, que é um dos troncos, percebe isso, concorda, né? Mas como controle está indo muito bem. Você se dedica também como voluntário de um projeto social belíssimo, o CEO do Futuro, no qual a sua esposa e minha eterna mentora, Marília Folking, que nos deixou há 2 anos, presidiu e foi voluntária por longos anos. Qual é o Sim. propósito do projeto social CEO do Futuro e ainda, de que forma eu e outros empresários que nos assistem podem colaborar neste projeto? E os jovens que se dedicam à construção de uma vida com visão de elevado desempenho pessoal, profissional e social podem acessar este suporte? Sim, esse é um projeto muito bonito, tá? Ele nasceu dentro da revista Você S.A., e, uma certa altura, a Marília se envolveu em projetos voluntários e descobriu o CEO do Futuro e resgatou todos, fez um processo de envolvimento muito bonito, muito interessante. Eu ajudava muito, mas através dela. Então, muitas vezes, está numa situação assim, como é que a gente lida com isso, como é que faz? Ou precisamos de um voluntário assim, precisamos de um voluntário assado. Eu, através da minha rede de relacionamentos, fazer. E agora, para essas coincidências da vida, tá? A nova presidente do ICF, Instituto CEO do Futuro.org.br, o icf.org.br, você botar lá, Instituto CEO do Futuro, o tio Google ajuda a encontrar, tá? Ela faz um trabalho muito parecido, a Marília fazia um trabalho muito interessante nessa parte de assessment, era uma das grandes especialistas em DISC, nós agora estamos migrando para o Big Five, e, por coincidência, a pessoa que a sucedeu lá faz um trabalho semelhante. Então, o que o ICF se propõe? O ICF se propõe a preparar jovens de baixíssimo poder aquisitivo para empreender ou para a carreira profissional. Então, já tem mais de 1.000 pessoas formadas, já tem CEOs que foram formados lá. Então, basicamente é focado em jovens de baixo poder aquisitivo e eles conseguiram colocar o conteúdo à distância, então entra no ICF, mesmo você não tendo de baixo poder aquisitivo, veja lá, se inscreva, participe das palestras, participe dos eventos, são palestrantes absolutamente fantásticos, tudo gratuito, solicitado como retribuição aos participantes, tá, que receberam tudo gratuito, fazerem um trabalho voluntário, e tem saído coisas absolutamente incríveis nisso aí, que se mantém e vão, então é um dos bonitos legados da Marília, que me deixa bem emocionado, fico feliz que esteja continuando, e realmente recomendo conhecer. Eles sempre estão precisando de voluntários, tá? Sempre estão precisando de voluntários lá. Recentemente eu consegui envolver um conhecido como o nosso, né, o Norton, lá também, porque sempre estão precisando de voluntários, porque como é uma coisa voluntária, tá? Da vida nos exigem outras prioridades. Eu lembro o sacrifício que era para Marília e o problema que era para manter os voluntários. Tem alguns voluntários absolutamente incríveis, que são de muitos anos, né? Um conteúdo, são 10 ou 12 encontros, sábados, e que muitos eu participei, dependendo quem era o palestrante, para você ter uma ideia, o nível das pessoas que trabalhavam lá.
E o resultado dos jovens que já passaram por esse processo nesse instituto, vocês têm já um feedback de Sim, exemplos de sucesso? sim. Eles monitoram isso, eu não tenho acompanhado isso tanto, tá? Mas possivelmente tenha lá no próprio site do ICF, né? Eu hoje em dia faço menos do que eu fazia na época da Marília, apesar de ter um vínculo também com a nova, sim. É, nós até atendemos alguns clientes juntos, porque alguns clientes, a Marília, eu ajudava a Marília a atender, ou a Marília me ajudava a atender, então, depois que eu a perdi, acabei com essa coincidência, né, a pessoa que entrou na presidência do ICF faz um trabalho semelhante ao da Marília, né. É Então, uma tem acompanhamentos, eu tenho algumas pessoas que eu conheci lá, que curioso, precisa ver a mudança que algumas famílias tiveram, né? É bonito quando é uma cerimônia de formatura, né? Na época que era essencialmente presencial, aquelas famílias, provavelmente era a primeira vez que iam num evento assim, a gente via que eram roupas muito simples, né? E estavam lá os pais, os irmãos, né, do menino que tinha feito o curso. Trabalho muito bonito, vale a pena conhecê-lo. e que bom que o legado da Marília tá sendo continuado, né? Sim, sim, sim. Chegou o momento do pinga-fogo. São 3 perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas: quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Olha, de uma certa maneira nós conversamos, falamos um pouco sobre isso, né? Eu te diria que as duas básicas, que é as que eu mais procuro desenvolver dos herdeiros que querem ser continuadores, é como lidar com as adversidades e como se comunicar. Tá? Porque, assim, se é uma pessoa que lida bem com adversidades e é uma pessoa que se comunica, aprende a se comunicar, tá? Ela faz o que é fundamental em termos para empreender. E, inclusive, não tem vergonha de vender, que é um dos grandes problemas que nós temos na cultura latina. Nós temos vergonha de vender. E se você pega a cultura americana, que é muito baseado na que foram muito influenciados pelos holandeses, os judeus holandeses que nós mandamos embora do Nordeste e foram criar Nova Amsterdã, que hoje é Nova York, né? Então, dentro da cultura americana, eles não têm vergonha de vender. Né? Para eles, até o importante é vender, depois até o mal necessário tem que entregar o que vendeu, eu brinco, né? Então, é isso aí, lidar bem com adversidades e se comunicar bem, e ok, e com isso, também suas habilidades, e não ter vergonha de vender. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Bem interessante, Maurício, bem interessante. Se você é basicamente um fazedor e não é um sonhador, você pode ser até um excelente executivo. E as empresas precisam de excelentes executivos. Agora, você se é só um sonhador, você não realiza, também não realiza. E ainda fica muito frustrado porque você tem boas ideias, mas quando você não coloca a mão na massa, você acaba se frustrando. Então, essa combinação entre sonhador e fazedor, tá? É ideal. Você precisa sonhar, você precisa viajar na maionese, precisa, vou criar um podcast assim, assim, assado, vou atingir tal ponto, isso aí. Precisa viajar na maionese, mas também precisa finalmente fazer o podcast, precisa escrever o livro, precisa fazer as coisas, tá? Dá trabalho, é noite sem dormir, é quando você lança o livro, você fica lá todo preocupado, coisa assim. E aí eu fui aprendi um negócio interessante, Maurício. Quando eu publico, eu ultimamente não tenho publicado muito, mas quando eu publico e não tinha um dislike, eu não tinha crítica, eu não tinha feito bem o trabalho, porque eu não tinha mexido o suficiente com as pessoas. Né? Então, hoje em dia, eu tenho a crítica como bem-vinda, porque são excelentes consultores. Eu participei de uma visita a uma empresa japonesa, onde eles passaram a visita toda se promovendo, quase em nível de arrogância. Eu achei muito estranho, que o japonês é tudo muito low profile, no padrão, né? Aí, no fim da visita, tá, eles perguntaram, o que vocês viram, então, que não está da empresa, que poderia melhorar? Ele estava tão bravo com eles, né? Porque ficava a visita toda se exibindo, né? Isso está mal, isso aquilo ali, não sei o que, era o que eles queriam.
Consultoria gratuita. Pessoas que estavam enxergando e vendo, empresários e tal, que chegavam, é isso que eles queriam. Eles passaram a visita. Então, a crítica é uma coisa extremamente bem-vinda. E é uma coisa que nós latinos temos dificuldade de lidar. Tá? Ela, é importante estimularmos a crítica. Né? Então, e a última, o que é design? sim. Olha, o design, eu percebo o design como realmente a formalização, transformar um sonho numa realidade. Eu percebo o design como uma sistemática extremamente importante para que você faça coisas acontecer, para que você dê consistência, para que você gere possibilidades de legado, seja de um produto, seja de um serviço, seja de uma família, seja de uma pessoa. Então, essa metodologia do design, a forma de desenhar, a forma de pensar do design, para mim é extremamente válida para praticamente todos os campos da vida. Excelente. Ari, estamos chegando ao final, mas eu gostaria, antes de se despedir, que indicasse um ou mais livros ou qualquer outro gênero de conteúdo que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Olha, tem 3 conteúdos que eu penso que vale a pena indicar. Um é o livro Mindset, Carol Dweck. Realmente é um livro que vale a pena. Tá? O outro é sobre essa questão das adversidades. O autor chama As Vantagens das Adversidades. Tem em português, porque a Marília fez a revisão da tradução, tá? Então, conhecemos o autor, do Paul Stoltz. Tudo que tem sobre adversidade, ele tem inclusive um teste para você medir o teu quociente de adversidades, que eu utilizo com herdeiros e coisas assim. Então, as vantagens das adversidades. E o segundo livro é o nome, o segundo conteúdo. Tá? Eu tenho uma certo problema de lidar com quem criou, quem já faleceu, né? Mas tenho uma certa dificuldade de lidar com o nome, mas o conteúdo é muito bom, é muito bom. Eu usava um termo empatia ampliada, você não só se colocar no lugar do outro, mas checar se você tinha percebido o outro. Então eu pergunto, olha, você nesse momento está bravo porque eu cheguei atrasado? Realmente, ok, tá bravo, tu tá bravo, ok, estava mostrando empatia, mas empatia ampliada é não só mostrar que estava sendo empático, mas checar se estava acertando. E eu fui fazer uma palestra na USP e no final da palestra, também já uns 15 anos, a pessoa, 10 anos talvez, a pessoa chegou para mim, achei interessante como você abordou a comunicação não violenta. Eu não conhecia o termo. Assim, eu procuro fazer com que as comunicações não sejam violentas e tal, etc. Não. Chama comunicação não violenta. Então, é outro conteúdo que eu recomendo. Marshall Rosenberg tem muito material em muitas línguas. Marshall Rosenberg, comunicação não violenta. Tudo que tiver dele, tirando o fato dele gostar de direito alternativo, do Freire lá, do cara que deu uma mediocrizada nessa educação, né? Ele criou uma coisa muito legal, um conteúdo muito bom que eu recomendo e tento levar essa convicção para herdeiros e para fundadores e coisas assim. Melhora imensamente a forma. Ok, comece perguntando. Depois, se você se aprofundar um pouco mais, usando a comunicação não violenta, você vai ver como vai melhorar a tua vida, como vai melhorar a tua relação, resgate de relações, resgate de casamentos, resgate de relação pai e filho, resgate de relação de irmãos. Basicamente mudando a comunicação, usando essa abordagem do Marshall Rosenberg. É simples, mas funciona. Só reforçando que estes 3 livros que tu indicaste vão ter um link no site podbrand.design, onde as pessoas podem acessar e identificá-los diretamente na plataforma da Amazon. É só entrar no site, na página Sabedorial, que é o território do conhecimento do Podbrand. Ari, muito obrigado, agradeço muito a tua presença hoje nesse episódio maravilhoso. E espero revê-lo em breve e, quem sabe, tratarmos de projetos com o CEO do futuro. Então, a gratidão é minha, Maurício. Sempre que eu posso exercer minha missão, que minha missão é
eu tive que quebrar 2 vezes para descobrir qual era a minha missão, né? É fazer com que pessoas vinculadas a empresas familiares tenham sucesso com qualidade de vida. Então, eu fico grato quando tenho a possibilidade. Eu quis ser pastor, não me deixaram ser pastor, então quando me dão um púlpito fantástico como esse, eu que fico grato, eu que agradeço. Te convido a comentar e a avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que o Arri nos indicou e muito mais. Você pode enviar suas perguntas através dos comentários aí abaixo ou então pelo e-mail hello@podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva no nosso canal e clique em gostei ou não gostei. Ajudará muito para que mais pessoas recebam este conteúdo e alcancem sua melhor versão. Agradeço muito a presença do Arri Folking e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.